E esse aplicativo é para ajudar o professor mentor. Estou usando essa turma teste para explicar como é que funciona. Primeira coisa é o seguinte: existem dois links. Um link é o painel onde o professor vai ter todo o controle dos relatórios do que acontece na turma, em relação à frequência e até mesmo em disciplina do aluno. Nesses três pontinhos aqui no navegador Chrome, você clica nele e coloca e arrasta até aparecer site para computador. Clica nessa opção e fica melhor a visualização do painel. Esse mesmo link pode ser aberto no navegador do computador. Na primeira opção aqui, que podemos observar, novo aluno. O que seria essa função novo aluno? No meio do ano ou durante o ano pode aparecer um novo aluno cadastrado na turma. Aí você pode adicionar ele. Da mesma forma que pode sair um aluno. Você tem a opção de excluir o aluno. Nesse exemplo aqui, se você clicar no botão excluir em cima do aluno, você pode digitar a senha administrativa, que eu vou dizer qual é. E esse relatório é desse mês de maio. Como hoje é dia 1º de maio, podemos observar aqui que tem a função de verde aqui, a aula é válida, quer dizer que teve aula. E quando você deixa assim, com esse xizinho em vermelho, sem aula. O que seria sem aula? Existem duas hipóteses quando está sem aula. Primeira hipótese, o professor está afastado e não tem substituto ainda. E a outra hipótese é quando é feriado, que é o exemplo de hoje. No painel do professor também você pode registrar as frequências. Porém, no painel do monitor vai aparecer só essa função aqui, de registrar a frequência. Pronto, já foi salva a frequência de hoje. Vamos analisar aqui. Quando observamos aqui, esse relatório, como é desse mês e ele iniciou há pouco tempo, podemos observar aqui, relatório de frequência. Total de aluno na turma, 20. Falta na semana e falta no mês. E a porcentagem média, a porcentagem da turma. Vou analisar um mês, porque essa turma aqui é uma turma fictícia. Nenhum desses nomes são reais e essa turma não existe. Vou abrir em abril, que é um mês que já passou, e podemos analisar as informações. 20 alunos, falta na última semana, ele sempre vai considerar a última semana. 90, faltas no mês, 320, e a porcentagem média da turma. Aí, além dessas frequências que o professor pode adicionar, tem a opção de analisar através de gráfico. O gráfico, ele tem a opção mensal. Essa barrinha em verde é a presença e a barrinha em vermelho é as faltas. Também pode ser analisado o gráfico de forma semanal, que é a primeira opção, e a de forma mensal. Aí mensal ele considera os 30 dias do mês e mostra do mesmo jeito. Verde é as presenças e vermelho é as faltas. Também você pode analisar o relatório do aluno através analisando as presenças total, é o quantitativo, e a falta e a porcentagem de presença e a porcentagem de falta. Lembrando que dentro da frequência do aluno, o monitor tem a opção de fazer um comentário relacionado àquele aluno naquele dia. Exemplo. Aqui é um exemplo. O monitor fez um comentário aqui. O comentário vai ser específico para cada determinado aluno. Então é uma caixinha onde o monitor pode escrever algo para falar sobre o aluno. Nesse exemplo aqui, Adailton, ele colocou falta muito. Mas ele pode fazer um outro comentário, desculpa. Falar assim, ele faltou com respeito
como professor de geografia, é um exemplo. Aí isso ele pode comentar em todos os alunos, pode fazer o comentário. Isso é bom? É sim, porque você não necessariamente vai dizer que foi um monitor, você pode dizer que o professor veio até você e comentou, e você chama o aluno para conversar. Essa é uma das funções que pode colocar na parte da frequência, que é o link do monitor. Aqui você pode salvar, por enquanto, você pode salvar de forma manual, só que vai ficar salvo no mês. Exemplo, eu colocar 15 alunos estão abaixo do básico, aí eu coloco aqui e clico lá no finalzinho salvar. E ainda posso fazer o parecer descritivo. Aí essas informações você pode pegar, transferir direto para o seu relatório. E uma outra coisa muito importante, que é o que dá mais dor de cabeça para os professores, é a porcentagem de frequência. Porque quando você faz de forma manual, você tem que calcular de forma, analisar aluno por aluno e fazer a porcentagem. Mas aqui, todas as frequências que são lançadas, automaticamente esse relatório é atualizado. Ele já identificou que no mês de abril, 14 alunos estão entre 90 ou mais por cento de presença. Do mesmo jeito, 4 alunos estão entre 75 a 89 em relação à frequência. E 2 alunos estão abaixo de 75%. Então, a importância dessa ferramenta, além de você ter o controle da frequência, ter o controle sobre o aluno em relação ao que ele fez. Exemplo, o monitor vai dizer assim: professor, no dia 15 de abril eu fiz um comentário sobre determinado aluno. Aí você vai lá no seu relatório, no seu painel, vai identificar o dia, abrir, analisar o que o monitor comentou e também em relação aos dados que são preenchidos, automaticamente vem para aqui e automaticamente ele já faz o cálculo em relação à porcentagem. E nesse último relatório você vê as aulas por semana. Por exemplo, as aulas válidas. O que são aulas válidas? São as aulas que são computadas. Exemplo, não são as aulas onde não teve brecha. O professor não estava de licença, mas o professor faltou. Mas não é porque ele faltou que vai ficar sem aula. Porque normalmente o professor tem o direito de ter uma reposição. Vamos analisar agora como é feito, como você consegue puxar os relatórios. Tem várias formas de puxar o relatório. Você pode puxar o do dia, o do mês também. Aí do mês você vai escolher também um dia. Exemplo, eu vou escolher abril, como está em abril, né? E vou escolher um dia específico de abril, 13 de abril. Definir. Aí vai aparecer todas as informações. Aqui é o geral, né? Do mês. Mas aqui embaixo, quando você desce, vem todas as informações do mês de abril. Como não é de um dia, ele não mostra da semana, ele só vai mostrar o gráfico do dia. Não do mês, na verdade. Aí aqui vem no dia específico as frequências e as faltas. Ou melhor, você pode escolher um aluno específico, aluno para ser analisado. Você escolhe o aluno, e vai ver as informações desse aluno aqui no painel. Total de aluno, um aluno. Faltas no mês, 36. Porcentagem desse aluno específico, 79. Aí quando você vai descendo também, você vê as frequências e as presenças e as faltas para esse determinado aluno. E se tem algum comentário sobre esse aluno. Se tiver, vai aparecer aqui. Então, agora eu vou abrir o painel do monitor. Abrindo o painel do monitor, como eu já lancei que hoje foi um feriado, automaticamente o painel do monitor já reconhece que tanto o monitor pode fazer o registro ou o professor. Como eu fiz o registro, também já automaticamente vai para o painel do monitor, que já foi computado aquele determinado dia. No painel do monitor sempre vai abrir no dia vigente. Exemplo, se amanhã for dia 2, vai aparecer sempre as informações para ele preencher do dia 2. No painel do monitor, como eu disse, é bem simplificado. Ele pode colocar aqui que está sem aula ou com aula, do mesmo jeito. Aí você explica isso para o monitor, o que seria sem aula e o que seria aula válidas.
Pronto, aí aqui aparece, ele vai fazer um por um, vai colocar, como tá sem áudio, colocar aqui, essas duas primeiras. Aí ele vai aqui selecionar, falta, selecionar, falta, selecionar, falta, selecionar. Aí ele chega aqui e salva. Quando ele salva, aparece uma opção bem, vou até dar zoom aqui rapidinho. Quando ele clicar salvar, de forma rápida, vai mostrar. Ó, salvo, tá vendo? Apareceu, já foi salvo, automaticamente. Então, qualquer dúvida, estarei à disposição.